Diletos irmãos, a graça e a paz do Senhor seja com todos vós. Desejo de coração um bom dia a você que nos acompanha, de onde estiver, que a boa mão do Senhor seja a forte mão que te orienta no teu caminhar, na tua existência. Você que nos visita, já está conosco, sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos a alegria de estar entre nós, os irmãos da congregação do Guarapes. Sejam bem-vindos, minhas irmãs, meus irmãos, a quem eu faço a saudação em nome da Noemi, da Maria. Sejam bem-vindas, minhas irmãs, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Assentados como estamos, abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de Jesus, narrado por Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2. O tema da mensagem é uma igreja com propósito. Tema esse que estou trabalhando há mais de 30 dias no culto de doutrina. Uma igreja que sabe o que quer, uma igreja que caminha com um propósito. E a base desse texto aqui, quero provocar os meus irmãos a entenderem que, como igreja local, temos que ter propósitos. Mas não um propósito para a nossa glória, não um propósito para o mérito nosso, mas tudo para a glória do Senhor Jesus. Olha como está escrito. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado do ponto correspondente ao em que estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali, arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Bendito seja o Senhor. Uma igreja com propósito é uma igreja que tem fé ativa. É inadmissível seguidores de Jesus não ter um propósito, dentro do seu propósito não ter uma fé ativa. Compaixão prática. Não apenas uma fé ativa, mas uma compaixão prática. Por prática não economiza a palavra, que resolve problemas, que não foge das dificuldades, porque encontra numa fé ativa uma compaixão prática, não uma questão de assistencialismo social, mas mais do que isso, uma solução para a pessoa que está a sofrer. E além disso, essa fé prática, esse assistencialismo, vindo para a igreja centrada em Jesus Cristo. Não caminhamos, meus irmãos, abraçando teologias liberais ou de libertações, mas não abrimos mãos, sim, que uma igreja com propósito tem como base a fé centrada em Jesus Cristo. Ele que vai nos motivar, vai dar dínamo para sermos uma igreja de forma efetiva
presente para as respostas dos dias atuais. Igreja Presbiteriana do Pirangi tem que ser uma igreja com um propósito, de uma fé ativa, de uma compaixão prática, mas centralizada em Cristo Jesus. E eu quero desafiar você nessa manhã, à luz desse texto, a andarmos nessas 3 linhas de pensamento. Uma igreja com propósito, essa que busca sempre mostrar quem é o Senhor Jesus Cristo. Observe que há um grande contraste. Primeiro, deixa eu apresentar Marcos. Marcos é o escritor do livro. Marcos é um jovem que tem uma família bem rica de patrimônio. Lembra que quando Jesus foi assunto aos céus, os discípulos voltaram para Jerusalém e foram ficar numa casa ampla que cabiam cerca de 120 pessoas. Vocês imaginem que casa bacana. Não é uma casa pequena, não é um apartamento 60 por 60, não. Era uma casa que tinha 120 pessoas presentes, folgadas. E a dona da casa aparece como nome de Maria, mãe de Marcos, que tem como nome João Marcos. Esse mesmo jovem, João Marcos, que quando ficou sabendo do tumulto que prenderam Jesus, ele saiu da sua casa quase sem nenhuma roupa. Pelo contrário, só com um lençol, e foi ver o que estava acontecendo. Era um curioso, próprio da juventude. Quando viram um rapaz assim, pegam ele pelo lençol, ele sai desnudo e volta para casa. Marcos é esse personagem que tem como nome João Marcos. João é o nome dele, tá certo? O nome hebraico, e Marcos o nome romano. Ele andou com o apóstolo Paulo, e possivelmente ele escreveu esse texto quando estava com Paulo em Roma, e ele escreve para os romanos. Por isso que ele é objetivo. Marcos não vai trabalhar a ideia intelectual, Marcos não vai trabalhar a ideia de discurso longo. Por isso que você começa já a ler Marcos e já vem ação, já vê cura, Jesus enfrentando os demônios sendo botados para fora. Há muita ação no Evangelho, no escrito de Marcos, porque ele trabalha para uma mente romana, e a mente romana daquela época é uma mente dinâmica, de movimento. Por isso que ele não tem discurso longo. Por isso que nós não vamos encontrar o sermão da montanha aqui, bem-aventurados que choram. Nós não encontraremos tais coisas, porque não há na cabeça de Marcos, para o público-alvo que ele está escrevendo, a cognitividade de receber uma mensagem toda explicada, mas de ação. Por isso que Marcos apresenta Jesus como o servo, porque o romano obedece ordem, porque o romano cumpre tarefas. Ele apresenta Jesus como o servo de Deus, aquele que veio fazer a vontade do seu Senhor. É essa a perspectiva de Marcos. Sim, Marcos ele é parente de Barnabé. Lembra de Barnabé, companheiro de apóstolo Paulo da primeira viagem missionária? Barnabé era um homem também rico, que diz lá no livro de Atos dos Apóstolos, a igreja reunida, teve um momento que ele partiu, doou, entregou à igreja parte da sua riqueza, do seu patrimônio. Ele é primo de Barnabé. Esse é o Marcos, o escritor. Uma pessoa que se envolveu tanto com a obra de Jesus, com a mensagem de Jesus, que foi companheiro de viagem do apóstolo Paulo na sua primeira incursão missionária. No meio da incursão da obra missionária, na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, eu não sei qual foi a treta que houve, eu não sei qual foi a confusão, ninguém sabe. João Marcos, talvez por ser jovem, disse: eu não vou caminhar adentro dessa missão mais. E voltou, retroagiu, regressou para a sua casa. Quando teve a sua segunda viagem missionária, Paulo e Barnabé, alegres, motivados, dizendo assim: vamos descansar um pouco e vamos retornar para outros povos para evangelizar. Barnabé disse: bora, estamos dentro, já temos condições financeiras para passar 2, 3 meses evangelizando. Aí Barnabé disse: Paulo, com sua cabeça, disse: vamos levar João Marcos? Vamos levar Marquinho? Aí Paulo disse: de jeito nenhum, ele é uma pessoa que não tem firmeza e abandonou a gente. Por causa de uma questão familiar, de escolha familiar, há uma ruptura, há uma divisão, há caminhos distintos entre Paulo e Barnabé.
João Marcos, ele é preterido por um e não por outro. É interessante que o apóstolo Paulo, já no seu leito de morte, já lá no Capitólio Romano, sabendo que ia chegar o dia da sua execução, ele diz assim: por favor, faça chegar um escrito, essa minha carta, esse meu WhatsApp contextualizando, por favor, a João Marcos, porque ele é muito útil no meu ministério. Nós amadurecemos, irmãos. Não é possível que os erros do passado, na velhice, ainda seja preservado. Esse é o ensinamento da vida do apóstolo Paulo. Nós amadurecemos e fazemos paz com aqueles que aborrecemos. Não é bom terminar a vida chateado, podendo fazer a paz. E faça isso em nome de Jesus. Esse é o contexto. Possivelmente essa carta foi escrita, esse evangelho foi escrito mais ou menos 60, 70 da nossa era. O bom é que esse texto de Marcos, possivelmente, eu não vou cravar, mas possivelmente ele foi escrito o primeiro, que narra a história de Jesus Cristo. Ele serve como base para Mateus e para Lucas. Marcos é um livro de referência. Eles são chamados de livros que têm as mesmas narrativas, mesmas semelhanças, sinóticos. É um termo que nós não usamos no nosso vocabulário constantemente, mas para que os irmãos tenham notam, sinóticos é aquilo que tem semelhança. E todas as histórias que tem em Marcos tem em Mateus e tem em Lucas. Vamos para o texto? Olha o que diz o texto, por favor. Depois disso, dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Gente boa, gente amiga, você sabe que Jesus nasceu em Belém. Foi criado, educado, instruído em Nazaré, mas escolheu para viver em Cafarnaum. Essas são 3 cidades importantes para o trajeto de vida de Jesus. Belém, ele nasce. Em Nazaré, ele é instruído, educado, aprende uma profissão. Mas é em Cafarnaum que ele escolhe morar. Por isso que fala, por favor, ele estava em casa, na sua casa, era dele. A turma sabia, o povo sabia, a multidão sabia que ali estava a casa de onde ele residia, a casa de Jesus. Observe, por favor. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Há uma diferença grande entre esta multidão que estava ali para ouvir a palavra, e dá uma olhadinha, por favor, rapidinho, eu estou ainda em elucidação do texto. Capítulo 1, verso 36 a 38. Olha o que diz. Uma outra multidão procurava-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo encontrado, lhes disseram: todos te buscam. Havia muitas pessoas, havia uma multidão que buscavam Jesus. Verso 38. Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isto é que eu vim. Por que que Jesus literalmente deixou para trás, virou as costas para esta primeira multidão? Porque esta primeira multidão só queria benéfica, só queria ver o espetáculo, as ações e as curas de Jesus. O que ele estava fazendo? Todo o primeiro capítulo mostra quantos sinais e maravilhas ele fez. E isso foi despertando a atenção, o povo foi, e o povo procurava só favores dele. Essa segunda multidão, Marcos faz questão de dizer que procurava para ouvir os ensinamentos do Senhor. Os ensinamentos de Jesus são importantes, os sinais também, mas nós não devemos, como igreja presbiteriana do Pirangi, uma igreja com propósito, enfatizar só sinais e maravilhas. Hoje, na quarta-feira, na sexta-feira, teremos culto de libertação. Há libertação no nosso meio, porque o Senhor está presente. Todos os cultos é culto de libertação, de cura, de consolação, de paz e de salvação. Nós não podemos, de forma irresponsável, tentar agendar a ação de Deus no nosso meio. Mas nós também não podemos, de forma irresponsável, não dizer que o Senhor está presente, que Ele liberta, que Ele salva, que Ele é um Deus presente. Temos que juntar as duas coisas.
Os sinais e as maravilhas confirmavam os ensinamentos de Jesus. Aqui vale salientar o que diz Tiago: mostra minha fé e as obras, pois a tua fé sem as obras, qual é a substância, qual é a base? Então que possamos caminhar dessa maneira bem equilibrada. Sabe, gente boa, gente amiga, uma igreja com propósito, em primeiro lugar, é uma igreja que tem fé, que move e age. Uma igreja com propósito, ela tem fé que move e age. Eu tenho fé, mas para quê? Qual é a razão, qual é o objetivo, qual é a finalidade dessa fé que temos em Cristo? É para ficarmos em nós mesmos? É para ficarmos aqui cada vez mais enchendo o nosso conhecimento cada vez mais dos ensinamentos de Cristo? Sim, mas qual o objetivo? Qual é a finalidade? Para a glória de Deus. Eu vos pergunto, essa glória de Deus, ela é espalhada, manifestada pelas nossas atitudes? Sim. Eu quero que os meus irmãos, nesta manhã, sejam desafiados. E o meu objetivo é desafiar você a entender que a igreja que tem propósito é uma igreja formada com sua membresia, que tem fé, que move e que age. Dá uma olhadinha no verso 3 e verso 5, por favor. Olha o que diz o verso 3 e verso 5. Alguns, eu gosto como começa assim: não há nome de ninguém. E eu sei que, começar de mim, que tem pastores que gostam que o seu nome apareça no cartaz. Hoje o culto é bom porque vai estar o nosso bam, a figura que enche a igreja. A figura, alguns, olho no olho, gente boa, a igreja é movida pelos anônimos e não pelos famosos. Louvado seja Deus por isso. Vou repetir, a igreja do Senhor é movida pelos anônimos e não pelos famosos. Louvado seja Deus por isso. Porque anônimos tem em todos os lugares e de muita quantidade. Famosos, vocês não sabem a dificuldade de a gente ter uma agenda com ele. É quase alimentando essa figura idolátrica que muitas vezes nós temos. Entre o discurso e a prática há uma distância monstruosa, gente boa, gente amiga. Eu vou para a igreja por causa de Jesus. Me diga, qual o dia que você vê a igreja que ele não estava aqui? Qual o dia que nos reunimos como igreja que o Senhor não estivesse no nosso meio? Eu pergunto. Então, se vem uma figura impoluta, de renome internacional, aqui nós lotamos, aqui o auditório. Eu até entendo um auditório, eu até entendo botar 30, 40 mil pessoas, como alguns outros pregadores do passado faziam, porque era uma figura voltada para uma campanha evangelística. Mas eu vos pergunto, vocês acham mesmo que entre o falar e o fazer não há diagnóstico de que precisamos melhorar? Uma igreja com propósito vem e faz, porque o Senhor está presente. Como é bom o texto, alguns que nunca irão aparecer na ata celestial dizendo fulano de tal, os 4 cavaleiros da misericórdia e compaixão. Não, nem vai aparecer o nome deles, mas eles fizeram. Eu não estou preocupado que o meu nome apareça nas atas ou nos informativos da igreja, mas eu quero fazer e cumprir o meu propósito que o Senhor me chamou para fazer em nome de Jesus. Isso eu quero. Olha o que diz o texto: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Uma igreja com propósito tem fé, que move e age. Alguns dizem assim: pastor, eu tenho fé. Então eu digo assim, na lata, na bucha, então levante-se e ande. Vá agir. Pastor, eu acredito, então nada lhe impede, vá fazer. Talvez seja necessário você acordar 5 da manhã agora, porque a sua fé exige um trabalho, uma obra, um dispêndio de energia maior do que você tinha outrora. Tem fé? Eu não duvido. Vá, porque a fé te leva a agir, a mover. Vieram alguns trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. A fé desses homens não era apenas teórica.
gente boa, olho no olho, gente amiga, não era uma fé teórica. O cristianismo tem muitos laboratórios de teorias. Como nossos centros educacionais, teológicos, tem muita teoria e pouca prática. Olhe, conhecimento de causa. Os melhores livros que eu leio sobre plantação de igreja são de pessoas que nunca plantaram uma igreja. Mas na teoria está tudo certinho. Vou repetir. Os melhores livros que eu já li sobre plantar igreja, reavivar a igreja, revitalizar a igreja, são de pessoas que nunca sequer tomaram conta de uma paróquia, de uma capela, de uma igreja, muito menos plantando igreja. Entre a teoria e a prática é diferente. Que a nossa igreja tenha conhecimento, mas tenha também a prática abundante desse conhecimento. E o povo verá que nós, além de saber, somos efetivos operadores da graça do Senhor para essa sociedade. Gente boa, gente amiga. Veja aqui o verso 3. Eles têm uma visão. Alguns foram ter com ele. Conduziram um paralítico, levado por 4 homens. A fé dá a visão. A visão alimenta a fé. Eles tiveram, eu não sei como foi a reunião dos 4 amigos aqui, das quatro pessoas aqui. Como é que vai ser? Rapaz, Jesus está em casa. Ele voltou da região oposta, está em casa. Tu acha que vai dar certo? Porque com certeza, assim de gente, um bocado de pessoas vão estar ao redor da casa dele. E eu vou dar um nome a esse rapaz deficiente, Antônio, porque quer que a gente leve ele até Jesus. Será que dá certo? Meu querido, fé com visão. A fé que dá visão. Estes 4 homens tiveram visão. Lucas nos informa que eles foram. E a visão está, olha para trás de mim aqui, olha que está atrás de mim, a visão é essa aqui, é a cruz de Jesus, é o que pode todas as coisas. Evangelho é o poder de Deus, Evangelho é pessoa presente, o Senhor está no nosso meio, não porque a nossa confissão de fé diz isso, é porque a Bíblia fala, e a Bíblia tem mais autoridade do que qualquer documento produzido por qualquer concílio. A Bíblia diz que o próprio Cristo falou, eu estarei convosco todos os dias da sua vida, para todo sempre, o Senhor. Então, que essa igreja tenha visão, que a nossa igreja tenha visão, não a visão do pastor, não a visão do conselho, a visão do Espírito do Senhor para a igreja, porque as nossas visões padecem e são pálidas e fracas de acerto, mas o Senhor jamais irá falhar. Senhor, concede a visão à igreja Presbiteriana do Pirangi, para que seja uma igreja com propósito. Te peço isso em nome de Jesus. Uma fé com determinação, fé com visão. Vamos até Jesus, Ele vai falar e resolver o problema desse rapaz. Fé com determinação. Olha o verso 4, por favor. Você pode ler comigo uma só voz, o verso 4, por favor? Há uma só voz, podemos ler então? E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Chegaram na casa, viram aquela multidão. Já é difícil, quando tem o auditório já cheio, andar no meio do auditório. Imagine quando tem uma multidão cercando todo o ambiente. Estava cheio fora, por fora estava cercada a casa com a multidão, e por dentro também muita gente. Eles poderiam muito bem dizer assim: Antônio, notou que a gente fez de tudo, mas temos que voltar porque não tem como, ninguém vai abrir espaço, ninguém vai ceder seu lugar, e é deselegante, é muito falta de educação. Olha, eu não quero passar esse vexame, não quero receber uma vaga. Ih, que é isso, rapaz, só você que está sofrendo, só você que necessita de ajuda de Jesus. Eu não quero passar, Antônio, por isso aqui. Não houve desculpa nenhuma. Eles tinham uma fé que tinha determinação. Vamos até lá. Sabe, o que fazer? Você acha, olho no olho, gente boa, que toda situação da vida tem explicação no manual, é? Você acha que tudo na nossa vida, que a vida do Romeu veio com um manual de soluções de problemas? Não. Como igreja, nós temos que entender que nós não temos resposta para todos os
atos e problemas que iremos enfrentar. Por mais que a gente tenha pensado, trabalhado, e olha que essa semana que passou, 8 homens trabalharam de 8 a 10 horas para pensar nas possibilidades de erros para amenizar e apresentar um anteprojeto de um código de disciplina da Igreja Nacional. Não é fácil imaginar problemas, criar possibilidades para ter uma resposta. Mesmo assim, nós não exaurimos e conseguimos fechar todas as possibilidades. A vida de uma igreja, meu querido, não tem resposta para tudo. E agora o que vamos fazer? Uma coisa eu sei, não tem resposta agora, mas eu vou manter minha fé na visão e com determinação. E observe que estes determinados estavam, por causa da sua fé, tomaram algumas providências que eu digo que foge ao convencional. E cá para nós, há situações que o convencional já não responde mais. Olho no olho, vocês estão entendendo? Há contextos que estamos vivendo em sociedade que o convencional não responde mais. A mensagem é boa, mas a entrega da mensagem parece que não está sendo mais eficiente. Não está tendo mais a aproximação entre os interlocutores. A mensagem é irretocável, Cristo é Senhor, Cristo é o Salvador. A mensagem é irretocável, Ele perdoa os pecados. A questão é como essa mensagem vai estar sendo agora levada, transmitida àqueles que necessitam. Olha a criatividade desses homens aqui, verso 4, diz o texto, que subiram no telhado. Que criatividade! E ao subir no telhado, estavam determinados, tiveram criatividade, quebraram naquela época o paradigma completamente de qualquer sistema de segurança, de qualquer sistema de prudência. Vencer alguns obstáculos. Não é fácil levantar um peso, uma pessoa acima em uma maca. Não é fácil. Mas eles foram criativos. Que a nossa igreja, no temor do Senhor, com base no Senhor, seja uma igreja com propósito, que tenha fé com visão, que tenha determinação e que tenha criatividade. Em nome do Senhor Jesus. Quando eu estava fazendo esse estudo, essa mensagem, trabalhando o texto para vocês, só me vinha quando eu cheguei a essa parte aqui, como o Espírito Santo desceu, soprou aos irmãos que estavam fazendo o tabernáculo. Aqueles irmãos que bordavam, aqueles irmãos que no passado, lá na história veterotestamentária, como aqueles irmãos receberam, diz o Senhor, que uns receberam criatividade do Senhor. Que o Senhor derrame no nosso meio criatividade, em nome de Jesus, para a expansão do reino e da igreja dele. Mas criatividade também requer uma verdadeira fé que é operosa, vendo-lhes a fé, uma fé operosa, uma fé que trabalha, uma fé que pensa, uma fé que age, uma fé que vai transpirar, mas eu não desisto. Faço questão de dizer isso aqui. Há uns 25 anos atrás, há 25 anos, reverendo Marcos Severo, de Amorim: Romeuzinho, meu filho peregrino, estou com uma ideia. Quero plantar o maior número de igrejas que tem aqui na nossa região. Onde não tiver uma cidade sem uma igreja, eu quero plantar. Eu quero levar o Evangelho de Jesus. Quero plantar uma igreja presbiteriana. Eu digo: é mesmo, reverendo? Sim. Eu vou duvidar dele? Eu vou colocar obstáculo? Reverendo, como é que vai ser isso? Estou juntando pessoas, nós não temos dinheiro, mas Deus vai mandar. Eu digo: eu sei disso, que Deus manda. Olhando para vocês, depois de 25 anos, esse homem diretamente já plantou mais de 64 igrejas. Mais de 64 campos. Problemas tem sim, obreiros tem sim, desvio de finalidades algumas vezes aconteceram, mas uma coisa ele manteve: fé com propósito, criatividade, e foi operoso. Tem mais de 74 anos, viu, Carlinhos? Marcos Severo. Já teve infarto, já fez cirurgia cardíaca. A Martinha, nessa pandemia, faleceu. A irmã Marlene
problemas emocionais, mas eles não desistiram de manter a fé em Cristo Jesus. Meus filhos podem morrer, minha esposa pode morrer, mas enquanto eu não morrer e estiver vivo, eu não deixarei de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Que essa igreja vive assim. Teremos dificuldades na igreja, teremos problemas, sim, teremos escândalos, isso é natural, é inevitável, mas nós como igreja, com propósito, não podemos deixar de avançar, de ser criativos, fé na visão e com propósito. Olha o que diz o verso 5, olha o resultado que eu espero que a nossa igreja cada dia mais escute isso do Senhor. Você pode ler comigo a uma só voz o verso 5, voz bem alta, podemos fazer isso? Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados. Já pensou? Lá em Mateus, que também fala relata o mesmo acontecido, Mateus começa dizendo assim: tem bom ânimo. Eu não sei qual a melhor iniciativa de dialogar com uma pessoa que está sofrendo. Tem bom ânimo? Porque uma pessoa paralítica, uma pessoa deficiente, uma pessoa que vive no ostracismo, para tudo fechado, tem bom ânimo. Como que é assim? Ei, eu quero falar para você, hoje é o seu dia, hoje as coisas irão acontecer diferente. Ou começar o diálogo dizendo assim: filho, meu irmão, minha irmã, eu gosto muito dessa expressão de Marcos, filho. Alguém que se coloca, uma pessoa mais experiente, uma pessoa que vai resolver o problema, uma pessoa que tem condição de assim. E aqui para nós, quantas vezes eu estou falando com algumas pessoas, por causa da idade, não sabia que ia chegar tão fácil, a minha idade já chegou, eu digo assim: filho, tenha paciência. Não é filho biológico, muitas vezes nem conheço, no primeiro aconselhamento, em alguns cantos de parede, eu digo: filho, tenha paciência, filho. E Jesus começa com essa expressão, filho, sabe, vendo-lhe a fé. Apesar de nenhum desses homens ter falado, dos 4 terem falado, não há nenhuma fala dos que vão, mas só de Jesus. Essa fé aqui são para todos. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, embora ele falou diretamente para o paralítico, para o deficiente, para o Antônio, que eu estou chamando ele, nosso nome aqui próprio para ele, mas Jesus falou para todos, tanto para os que carregaram, como para ele. Meus irmãos, que possamos ouvir do Senhor, diz assim: Igreja Presbiteriana do Pirangi, que bênção, vocês têm trazido pessoas aos meus pés, eu tenho visto a fé de vocês, e a fé de vocês tem causado diferença na vida de pessoas que estão angustiadas, depressivas, com pensamento de morte, com demônio, doentes fisicamente, doentes na alma. Tem feito diferença. Nós somos, olho no olho, irmão, numa linguagem tão simplória, nós somos aqueles que fomos tirados por Deus das trevas para a luz, para trazermos pessoas que estão angustiadas, mortas dos seus delitos e pecados, mas que ainda mantêm um diálogo conosco, não com Deus. Eles não têm diálogo com Deus e Deus com eles, mas eles têm conosco, pois é da nossa sociedade, da nossa comunidade, da nossa família, e nós temos o grande privilégio de trazê-los à igreja, aos pés do Senhor. E o Senhor não vai dizer assim: ei, miserável, pecador, desgraçado, não. Ele vai dizer assim para estas pessoas: tem bom ânimo, filho, tem jeito para você. Nós somos, em certo sentido, os agentes que irão atrás das pessoas, e muitos necessitam de que eu e você estejamos indo e trazer aos pés de Jesus. Louvado seja Deus. Vamos lá? A nossa fé, a minha fé, a sua fé, tem se mostrado operosa, viva, prática, ou é apenas uma fé de comodidade, uma fé de identidade cultural? Mas, pastor, o que é que eu devo fazer? Cumprir a ordem do Senhor, que a nossa igreja tenha propósito, e que esse propósito, meus queridos, faz tempo que eu não vejo uma conversão em algumas igrejas. Faz tempo que eu não vejo a gente terminar de pregar o Evangelho e perguntar: alguém nessa noite quer entregar sua vida a Jesus? Que isso se torne e volte a ser rotina no nosso meio, em nome de Jesus. Não, fulano era de outra denominação, veio para cá.
só trocamos de estoque. Só tiramos o estoque dos outros e colocamos no nosso estoque. Não houve crescimento de igreja. Crescimento de igreja é quando a igreja prega o Evangelho, a igreja tem seu objetivo, seu propósito, e as pessoas que estão sem lenço, sem documento, sem Deus, em pecado, movidas e atingidas pela mensagem do Espírito do Senhor no seu coração, elas choram, se arrebentam, se quebrantam. Que Deus traga mais pessoas assim no nosso meio e que haja conversões e conversões, promovida pelo Espírito Santo, mas pregada pela igreja. É a igreja que prega. Vamos, irmãos, pregar esse dom que é verdadeiro, essa mensagem que é verdadeira. Mas quem move o coração é Deus, mas a pregação quem faz é a igreja. Há mais pessoas fora da igreja que precisa dessa mensagem do que de trocarmos de calvinismo para arminianismo. O Evangelho está atrás de pessoas que não nasceram de novo. E nós somos o que iremos anunciar, que a luz do céu chegou na terra. Bendito seja o Senhor. Amém. Depois nós podemos, sim, explanar a nossa doutrina, o nosso sistema de governo. Mas isso é secundário, isso é terciário. Isso não salva pessoas. Mas o que salva uma alma nas mãos de Satanás, que está nas mãos de Satanás, é o Evangelho de Jesus Cristo. E essas pessoas têm que dizer, têm que ouvir Jesus dizer: filho, você não é mais escravo de Satanás, mas você é meu filho, e agora eu te protejo para todo sempre. Igreja Presbiteriana do Pirangi, vamos cumprir esse propósito para a glória de Deus e para a nossa felicidade. Uma igreja que tem propósito, além de agir e mover pela fé, é uma igreja que ama o próximo, ama o próximo. Eu não entendo como muitas igrejas não têm diálogo com a sua vizinhança. Eu não entendo porque muitas comunidades religiosas não têm contato com pessoas, não falam com pessoas. Muitas vezes só falando porque somos pastores, parece que é como profício. Mas possamos entender que essa igreja, ela tem um diálogo, e esse diálogo é por você, é por mim. Nós não podemos ficar alheio a céfalos, longe do diálogo com o povo. Ontem à tarde, para mim, foi um dos dias mais felizes que eu tive com vocês. Foi ver a SAF reunida na sua departamental, na sua social. Trouxeram um certo dispêndio lá para casa, porque Ivaneide quer comprar algumas coisas, porque foi como arrumar uma mesa. Eu disse: Ivaneide, o que a gente já tem, meu amor, arruma o que a gente já tem. E também as crianças, cerca de 15 a 20 crianças, Priscila, que bênção. A aula que eles deram lá, depois viemos aqui brincar, depois jogamos bola com as crianças. Davizinho joga bem, viu? Davi joga bola, Samuel é ignorante, mas é gente boa, é um zagueiro nato. Eu via, irmãos, eu via o diálogo que essa igreja estava começando a fazer com algumas pessoas aqui em cima, saindo das suas casas, algumas outras pessoas parando aqui, Rodrigo, você viu isso? Parava com seus filhos, seus netos, dizendo assim: o que é que está acontecendo? Que a igreja tenha diálogo com o seu povo, em nome de Jesus, com a sua comunidade, sabe? Uma igreja que ama o próximo. Eu não vou falar com as pessoas para pregar só o Evangelho, porque aqui, se eu não fosse cristão, não fosse evangélico, e viesse vocês com essa história: olha, eu quero falar de Jesus para você, você só me procura para falar de Jesus, você nunca me procurou para dizer bom dia, boa tarde, boa noite, você nunca me procurou, nunca fez uma saudação, nunca sentou a calçada comigo para falar da vida. É como se você o tempo todo quisesse que eu fosse conquistado. É muito mais um proselitismo do que uma apresentação de um Evangelho. Que possamos falar com as pessoas, não apenas porque iremos dizer assim: olhe, pastor, eu acho isso de uma distorção tão grande do Evangelho de Jesus. Olhe, pastor, isso aqui agora é de Jesus, eu ganhei ele para Jesus, como se fosse presa, prêmio. Não, pastor, o Espírito Santo nos usou. E você acha mesmo que só um que ganha é a pessoa? É um conjunto de informações, de camadas sociais que Deus usa, muitas vezes até pessoas antagônicas aos meus pensamentos para tocar naquela outra pessoa. A obra do Espírito Santo, eu não tenho mérito, é filho de Deus e só filho de Deus para todo sempre, mas eu não estou preocupado só falar com as pessoas para que essas sejam capitaneadas por mim para a igreja presbiteriana do Pirangi. Não. Talvez a nossa igreja esteja vazia, não só por causa de falta de
propostos em algumas áreas, como adoração, evangelização, missões, mas também por causa do nosso diálogo com as pessoas que nos cercam. Gente boa, você ser atendido num ambiente, seja privado ou público, quando você chega e diz bom dia, e a pessoa faz assim, bom dia, do outro lado, você fica contente, rapaz. Diz assim, opa, o anjo do Senhor está nessa alma, só pode. Se espera de nós um sorriso verdadeiro, não de marketing, não de campanha para fazer com que as pessoas venham à igreja, mas que eu sou o maior outdoor de Jesus no dia a dia delas. Jesus se revela por nós, mas olha que tristeza eu falar, e o diabo também. Haja Jesus no nosso meio e no nosso coração sempre. Amém. Eu já cheguei numa certa idade que eu não uso mais, porém, contudo, todavia, quando eu estou falando com uma pessoa. Falando de uma pessoa, e assim, começa elogiando, eu paro por aqui, mas não, já passei dessa fase. E quando eu vejo uma pessoa falando bem e depois detonando, eu digo assim, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, esse aqui eu não quero, me afasta. Pessoas assim, amarguradas, que fala bem, duas coisas, e passa 10, 15 minutos só detonando. Isso não é igreja. Isso não é igreja, isso é denominacionalismo, é denominação, é formação apenas religiosa. E religiosa, pessoa assim seca os ossos. Por que eu estou falando isso? Dá uma olhadinha, por favor, o que diz o verso 6 e 7. Quando Jesus disse, por quê? Filhos, estão perdoados os teus pecados? Mas alguns dos escribas, doutores, fariseus da lei, disseram assim, estavam sentados ali e razoavam em seu coração. O que eles diziam no seu coração? Porque fala ele deste modo, isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? É verdade, eles não estão errados, eles estão certíssimos. Só um que pode perdoar pecados, e esse é Deus. Na época deles, a teologia corrente era a seguinte. Olha como era a teologia daquela época, Tenório, há 2000 anos atrás. Como era a teologia deles. Se alguém está doente, se alguém está cego, se alguém está com câncer, é porque pecou. Primeiro tem que haver o perdão, para depois ver a cura. E só quem pode perdoar o pecado desse doente, desse que está enfermo, é Deus. Eles caem na própria armadilha teológica deles, porque eles diziam naquela época, lembra que quando Jesus estava saindo da sinagoga, literalmente foi expulso da sinagoga, porque ele disse, eu e o Pai somos um, botaram Jesus para correr da sinagoga, Jesus correndo, o pessoal correndo, e o pessoal atrás com pedra para atirar em Jesus e seus apóstolos. Alguns dos discípulos disseram assim, mestre, Jesus disse, fala, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Essa é a teologia da época. Se tem uma enfermidade, um câncer, uma paralisia, alguma doença, pecou. Então o pecado vai gerar essa doença. Essa era a teologia da época. E só quem pode perdoar pecados, eles estão certos, Deus. Consequentemente, se a enfermidade, se a doença, se a paralisia é fruto do pecado, se o pecado é perdoado, óbvio, a pessoa vai ser curada. Gente, olha que mensagem difícil. Quer dizer que eu estou doente o tempo todo, e se eu não fui perdoado, eu continuo doente. A maior denúncia que Deus não te perdoa é a tua própria doença. Já imaginou? Que prisão, o que a religião faz? O que algumas cabeças pensantes, sem a graça de Deus, sem a misericórdia, sem a humanidade faz? Isso é a religião. A religião é cruel, ela faz uma eugenia, separação dos puros com os doentes, dos doentes. Mas a graça de Deus é diferente. Jesus disse, vocês estão certos, só Deus pode perdoar pecados. E se Ele perdoar pecados, apresentação, a pessoa é curada. Porque Ele não pode, é incongruente perdoar pecados e a pessoa continuar enfermo. Já que eu estou dizendo que a enfermidade é por causa do pecado, olha a resposta de Jesus, gente boa, por favor.
Podemos ler uma só voz o verso 8? Por favor. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico que estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Qual é mais fácil? Nenhum dos dois. Não é fácil. Se eu falar: estão perdoados os teus pecados, assim, e agora o Senhor é Deus? E eu tenho condição de, per si, humanamente falando, dizer: levanta e anda? Eu não tenho esse poder. Estou com um irmão aqui no auditório que me contou essa história. Isso faz uns 30 anos que ele me contou essa história, então é fácil saber que é Carlinhos. Que tem um pastor na nossa cidade que aqui e acolá ia para alguns velórios e na hora, antes de enterrar a pessoa, ele assim: abre o caixão. Fulano de tal, eu te digo, ressuscita. Parece que ele fez algumas vezes isso. Mas aqui para nós, se fosse uma questão de estatística, de depender de possibilidade minha, se isso acontecesse, a igreja dele estaria assim, não está? Deus não divide sua glória com egoístas. Deus não divide sua glória com aproveitadores. A glória é dele, a ação é dele, bendito seja ele para todo sempre. Meu querido, não queira criar espetáculo em nome do Senhor, se ele não te usar. E se ele te usar, a glória é dele. Louvado seja ele para todo sempre. Olha o que diz o texto, por favor. Olha o que diz o texto. Leia comigo, por favor, o que diz o texto. Qual é mais fácil? Estão perdoados seus pecados? Levanta. Verso 10, você pode ler comigo a uma só voz, por favor? Olha o que diz o verso 10. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando. Não é eu, Romeu, não é eu, você. Porque estou andando em algumas praças públicas aqui em Natal, em outros lugares, eu vejo alguns pregadores de praça assim: eu te digo, como se este eu, ele entendesse que fosse o eu da autoridade. Só um que tem todo o poder, que pode dizer: eu te digo, e a ordem tem que se cumprir, imediato ou imediatamente. Esse é Deus, e Jesus Cristo é Deus. Olha o que diz o texto: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ô, gente boa, deixa eu falar um pouco de teologia aqui. Aqui está a era do Messias. O Messias chegou. É o que Isaías capítulo 35, 6 diz: e quando o Messias reinar, estiver na terra, os coxos andarão, os cegos verão. É o Messias. O Messias está entre nós. Nós vivemos a era do Messias. A igreja presbiteriana do Pirangi está na era do Messias. Temos que ter propósito, e em nome dele nós veremos pessoas sendo transformadas. Louvado seja o Messias, que nos usa para a glória dele, mesmo sem merecer. Isso é graça dele. Bendito seja o Senhor que me alcançou e me chama como instrumento da manifestação da sua bondade. Eu quero, como igreja, ser instrumento da bondade de Deus. Menos divisão, menos assuntos corriqueiros, comezinhos, que não tem nada a ver com a igreja. E que na boca de vocês haja salmos, hinos e cantos espirituais. Menos fofoca, menos divisão, menos bajulação e mais ação em nome de Jesus. Pastor Romeu e qualquer outro que ocupe esse púlpito não deve ser tratado com mais distinção. Ao contrário, mais servo devo ser. Pois se não for mais servo, não deveria ocupar esse lugar aqui. Meus presbíteros, mais simpatia no rosto, mais visita à casa dos meus irmãos. Os irmãos não precisam dizer: eu preciso de visita. Meus presbíteros, ação. Não só reunião do conselho, mas no dia a dia da igreja. Não apenas meus presbíteros, nos cultos de doutrina e de oração. Os diáconos também. E nós vamos ver uma igreja operosa. Uma igreja que está aqui, não uma igreja de ofício, mas uma igreja de espírito. É horrível, eu vos digo, eu não quero viver um ministério de ofício. Eu quero viver um ministério de espírito, de verdade. Não fazer porque eu sou e tenho ofício, mas fazer porque o ofício eu cheguei, porque o espírito me conduziu. Eu não quero perder o espírito no ofício jamais. E alguns perdem o espírito no ofício que tem.
Que o ofício seja apenas um selo que garante e mostra que você manifesta ainda mais o Espírito que te trouxe a Ele. Amém. Sirva ao Senhor assim. Olha que coisa bela, meu querido. Disse ao paralítico: eu te mando. O Messias está no nosso meio. Minhas palavras finais já estão chegando a serem manifestas nessa manhã. Não há olho no olho um problema desta igreja e da sua vida que o Messias não possa reverter. Não há uma situação. Eu quero te dizer que eu não sou adepto da teologia daquela época, que diz que você sofre porque pecou. Não. Há sofrimentos em nós que não têm explicação. Há sofrimento nos nossos dias que, não sei porquê, mas de forma pedagógica, eu vou aprendendo a viver com a graça de Deus no meio das provações. Mas uma coisa eu sei. Como foi bonito o início do culto, o presbítero Rodrigo dizer que hoje é o dia do Senhor. Semana todinha nós trabalhamos, paga boleto, não paga boleto, o orçamento é curto, são 6 garrafas com 5 tampas, você ainda está muito bem, ainda fecha 5 garrafas, tem uns que tem 6 garrafas, só uma tampa, dizendo, oh meu Deus, como é que eu vou fechar isso aqui na minha economia? É um jogo econômico tão pesado, é um jogo tão delicado, meu Deus do céu, e agora? O planejamento do mês de maio já foi embora, você planejou e não atingiu nem 70%. Meu querido, mas eu gosto de dizer que hoje é domingo, dia do Senhor, é o dia da ressurreição, é o dia de que aqueles que sofreram, não tiveram seus planos, as suas vidas, que a bom termo, todo domingo, toda semana começa com a esperança. Essa semana vai dar certo, porque hoje é o dia do Senhor. Eu estou diante do Messias, eu estou pedindo a Ele que ressuscite minha alma, dê ânimo, dê força, para que eu comece mais uma semana. E se Deus quiser, o mês de junho vai ser melhor do que o que passara. Se Deus quiser. E se não for, haverá outro domingo que eu vou estar aqui dizendo assim, Messias, Cristo, ouve-me. Um dia Ele vai me ouvir. Mas se Ele não me ouvir mesmo assim, eu virei de domingo a domingo dizendo, eu te amo, Senhor, eu te adoro, porque Tu és o meu Deus para todo sempre. Mas na nossa fé tem domingo. E domingo é o dia do meu Senhor. É o dia de Deus dizer assim, Romeu, levanta a cabeça e dá a volta por cima. Porque o Cristo vive. E se Ele vive, posso crer no amanhã. Amanhã vai ser melhor. Não porque eu projetei isso em mim. Porque o Messias está em mim dizendo assim, eu sou contigo. Eu sou o teu Deus. Essa expressão aqui, eu te mando, levanta e anda. Meus irmãos, levantem das tristezas de vocês, levantem das dores de vocês, da frustração familiar de vocês, levantem, o Messias está com vocês. Busque ajuda profissional, escola, pastoral, jurídica, médicos, procure, porque o Messias também usa esse meio ordinário para curar o seu povo. Amém. Nem sempre o milagre vai aparecer, mas a cura já está à tua frente. Busca ajuda. O Messias usa o meio ordinário para te amenizar as dores. Amém. Vamos terminar? Olha o verso de número 12. Então, ele se levantou. Fantástico. E no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisas assim. Sabe, uma igreja que tem propósito, que tem uma fé que age, é operosa. Uma igreja que tem compaixão pelo próximo, é a igreja, com certeza, que testemunha o poder de Deus na sua vida, na sua existência. Que essa igreja, cada vez mais, seja testemunha do poder de Deus. E viram todos, levantando-se, tomou o leito e saiu à vista de todos. Transformação completa, viu? Ele foi carregado por 4 pessoas e voltou andando com as suas pernas. Há muitas pessoas que
depende da nossa ajuda para que o Evangelho chegue a eles, a estas pessoas. Levem durante a semana esta mensagem, porque quem sabe elas estarão andando depois com as suas próprias pernas. Deus queira. Nós somos o instrumento da libertação dessas pessoas por meio do Evangelho. Esse homem veio carregado e voltou caminhando. É interessante, veio escravo do pecado e voltou livre, sendo chamado filho. Filho, estão perdoados os seus pecados. Tem bom ânimo, irmão. Estão perdoados os seus pecados. Que essa igreja seja essa porta-voz de dizer às pessoas: tem bom ânimo. Filho, estão perdoados os teus pecados. Oh, meus irmãos, o pecado é uma das piores doenças, ou é a pior doença que se tem na alma. Porque o pecado não tem remédio para ele, fabricado por nós. Os nossos fármacos não têm como amenizar. Mas atrás de mim tem essa madeira que forma a cruz. Eis o remédio para o pecado. O sangue de Jesus perdoa todo o pecado. Saia livre nessa manhã dizendo: nenhuma condenação há para mim que estou em Cristo Jesus. Diga isso às pessoas. Foi carregado e voltou andando. Buscou uma bênção. Ele foi buscar uma bênção e voltou com duas. Ele foi buscar a bênção de ser curado. E mais do que a cura física, ele foi curado da alma. Que haja cura da alma e do corpo no nosso meio, em nome de Jesus. Qual o resultado? O povo se admirou. Que o povo se admire com a igreja de Jesus, porque o Senhor está fazendo a obra dele no nosso meio. Que o povo se admire. Grande admiração, diz o texto. Admiração imensa. Diz o texto também que ele foi reintegrado à família. Passou a ser chamado de filho. Vinha com uma colega, a irmã Núbia, de lá para cá, a esposa do diácono Mauri. Ela contando que eu conheço a família dela há mais chegando a 30 anos, 3 décadas, amiga, estamos juntos. Dona Penha sempre teve um coração generoso. Eu me lembro da Dona Penha naquela cadeira de balanço, generosa até demais. E algumas pessoas que passaram a serem filhas de Dona Penha eram moradores de rua, meninos e meninas, moradores de ruas, em situação de risco, que já estavam sendo aliciadas para serem abusadas. Ela colocou muitas destas crianças dentro da casa dela, e chamava de Mãe Penha. A família de Nubinha é grande, viu? Tanto biológica como espiritual. Que essa igreja, se Irmã Penha fez o que fez como uma pessoa, o que é que a igreja Presbiteriana do Pirangi pode fazer como igreja para ajudar tantos que estão sem pai, sem mãe, vivendo literalmente como órfão na orfandade da vida? Que essa igreja seja generosa e chame os outros de: aqui tem lugar para você. Aqui é o lugar onde Deus chama a cada um de nós de filho. São datas que nos machucam, né? Dia dos pais, dia das mães. E tem pessoas aí que têm uma alma machucada desde sempre, porque foram rejeitadas e excluídas pelos pais. Mas Deus está com a mão estendida dizendo: filho, tem de bom ânimo. Leve essa mensagem durante a semana, que aqui é o lugar onde os órfãos são encontrados. Tem muitos marmanjos vivendo na orfandade da sua alma, precisando de uma palavra que diga: filho, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Pai. Deus nos abençoe a crer com fé operante, a amar com compaixão real, levar vidas a Cristo, mas não a si mesmo. Levar vidas a Cristo e não a si mesmo. Nosso culto é frequentado porque está o pastor pregando Romeu. O pastor falou: não. Esteja aqui porque é Jesus e não Romeu que está chamando você para estar aqui. Aí eu vou dizer: posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Você está aqui por causa de Jesus e não por causa de Beltrano ou Cicrano. Está ok? Vocês pensam que é fácil? Deus, eu quero viver a minha fé
voltando para o meu coração, para primeiro agradar a Ti em mim, para depois agradar os meus irmãos. Eu não estou atrás, em primeiro lugar, de agradar vocês, mas de agradar a Deus em meu coração. Mas farei de tudo para depois agradar vocês. Mas na hora que eu vejo que não querem agrado, amarei sempre, mas vou atrás daqueles que querem agrado. Jesus fez isso. Que possamos amar uns aos outros e agradar sempre os outros, depois se cuidar da gente. Que essa igreja saiba agradar a todos em nome de Jesus. Mas primeiro, agradar-se a si, cuidar de si, para depois os outros. Que tipo de igreja nós somos? Estamos carregando alguém a Jesus? Se colocarmos na nossa estatística, quantas pessoas esse ano vieram a Cristo? Não estou dizendo transferido da presbiteriana, memorial, da batista, da Assembleia de Deus. Não, nessas não. Pessoas que vieram a Cristo pelo ministério dessa igreja. Quantos? Estamos abrindo telhados espirituais? Ou estamos reforçando os obstáculos para as pessoas não virem a Cristo? Jesus olhou para cima. Eu gosto dessa expressão. Eu vejo esse texto também com alguns olhares. Jesus olhou para cima e viu fé operante em 4 homens e um paralítico. Ele olhou para baixo e viu o necessitado. Ele olhou para dentro das pessoas e viram pessoas falsas, hipócritas, que estavam ali só para julgar. Os fariseus, os escribas. E nós temos pessoas assim no nosso meio. Por não conhecer os corações, eu não posso dizer arreda-te do nosso meio. Mas Jesus sabe. A nossa fé é escatológica. Vamos prestar conta lá na frente. Mas ele também olhou ao redor e disse: há perdão. Ele olha para cima e vê o que estamos fazendo. Olha para baixo e vê se de fato tem fé quem vai aos pés dele. Olha os espectadores e vê que há um coração muitas vezes cheio de discriminação. Mas ele olha para quem de fato está ali aos pés dele, com sinceridade, e diz: estão perdoados os teus pecados. Não é de você, nem de mim, que as pessoas precisam ouvir: estão perdoados os teus pecados. É de Jesus. A minha função é levar essas pessoas até Jesus. Que Deus muito abençoe a nossa igreja. Termino dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Que o Senhor edifique a nossa igreja para a glória dele. Amém. Vamos curvar a cabeça, vamos orar ao Senhor? Vamos curvar a cabeça e orar ao Senhor. Queria chamar os presbíteros aqui à frente, os irmãos presbíteros, que vamos ministrar a ceia do Senhor. Enquanto aí os meus irmãos estarão orando silenciosamente. Depois desse tempo de oração silenciosa, irmã Maria Pimentel, vem aqui, por favor, fazer essa prece ao Senhor, tá bom? Uma igreja com propósito. É uma igreja que tem fé ativa, compaixão prática e centralidade em Cristo Jesus. Oremos com a irmã Maria Pimentel.